Iniciei aqui a gravação agora. Já estou transmitindo minha tela para vocês. Abrir aqui. Cadê as notas de semana passada? Só revisando aqui rápido o que foi feito na outra semana. Nós trabalhamos aqui flambagem em colunas, a primeira parte, em que nós vimos o caso da viga, que era apoiada por pinos, em que quando essa viga sofre um esforço de compressão, ela vai tender a flambar, né? Até então a gente tinha visto a deformação por flexão, que é quando a gente vê deflexões em vigas, que estuda aquelas equações, funções de Macaulay, deslocabilidade, rotacionabilidade, aquelas coisas lá, que é um deslocamento por esforço de flexão. Agora a gente vê por um esforço axial, ou seja, por uma aplicação de uma carga normal à posição da minha estrutura, certo? Então, a gente foi deduzir, não deduzir, mas o Hibbeler e o professor deduz essa fórmula da carga crítica de Euler, como é conhecida, que tem essa função que está aqui. E nós vimos que nossa estrutura sempre vai tender a flambar em torno do eixo de menor inércia, devido a questões de raio de giração e etc. Aí também foi deduzida a carga crítica aqui, certo? A equação da carga crítica, em que nós vimos que a carga crítica ela tem que ser menor que, igual à minha tensão de escoamento, certo? Perdão, minha tensão crítica. Minha tensão crítica ela precisa ser menor que a tensão de escoamento, porque é a garantia que o meu material vai estar funcionando no regime elástico. Aí aqui nessa fórmula apareceu esse raio de giração, que ainda não era conhecido de vocês, eu acredito, e que nada mais é do que a razão, a raiz da razão da inércia dividido por a área, e meu índice de esbeltez, que é o comprimento da minha viga, da minha coluna, da minha estrutura, dividido pelo raio de giração. Foi falado que essa fórmula de Euler foi deduzida para estruturas que são apoiadas por rótulas, né? Mas no caso de demais estruturas que tenham outros tipos de apoio, como podemos ver aqui, elas vão ter outros tipos de comprimento para a gente jogar nessa fórmula. Como assim? O comprimento que a gente vai usar não vai ser mais o comprimento da viga mesmo, esse L aqui. Vai ser o L vezes um fator, que é o fator K, que é um fator que vai me dar, de fato, o comprimento de minha estrutura que irá flambar, porque nem toda a minha estrutura flamba, ou ainda existe uma projeção virtual de flambagem de minha estrutura. Então, nós podemos ver aqui que quando minha figura está presa por pinos nas extremidades, meu K equivale a 1, que se reduz à fórmula de Euler clássica. Quando minha estrutura está engastada e livre, o meu K é igual a 2. Quando minha estrutura está presa nas extremidades, engastada nas extremidades, meu K é igual a 0,5. E quando está engastada em um lado e presa por pino em outro, o meu K vale 0,7. E aí é só fazer as devidas substituições aqui nas fórmulas de carga crítica e de tensão crítica. E resolvemos esse exercício aqui, que é de um pórtico plano, que envolve as questões de flambagem. Deixa eu ver se foi resolvido mais algum. E esse aqui também, que envolve questão de flambagem em dois eixos, que eu sugiro a vocês depois dar uma revisada nesse exercício, para saber qual vai ser o comprimento efetivo de cada um dos tipos de flambagem, ok? Agora, dando continuidade ainda, nós vamos ver flambagem em treliças. Para treliças, é algo simples. Basicamente, a gente precisa saber que tipo de esforço minha treliça vai estar sofrendo. Lembrando, flambagem, ela ocorre em membros que estão sendo comprimidos. Primeira coisa, flambagem em membros que estão sendo comprimidos. Então, o que é que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso descobrir
qual é o esforço que cada uma das hastes de minha treliça está sendo submetida. A partir disso, eu olho os membros que estão sendo comprimidos e calculo as minhas cargas críticas de flambagem, ok? Se ele der algum fator de segurança, eu calculo com base também nesse fator de segurança. Se não, vai ser simplesmente a menor carga crítica que eu encontrar, certo? Porque vai ser a menor. Rapidinho, só para tomar uma água. Porque vai ser a menor? Porque se for qualquer outro diferente da menor carga, então minha haste que mais vai flambar já vai ter flambado antes mesmo dessa carga ter chegado a tal intensidade. Então, quando eu resolver aqui essa questão, vocês vão entender. Primeiramente, o que eu vou fazer nada mais é do que o que a gente já faz desde R2, quer dizer, R1, que é calcular aqui o diagrama, as tensões nas hastes, certo? Então, cálculo das tensões nas hastes. Cálculo das tensões nas hastes. Aqui, primeiro, existem várias formas que pode se fazer aqui. Podemos fazer por método das seções, método dos nós. Vocês escolham o que tem mais facilidade. Eu vou tentar fazer um misto aqui dos dois, só para vocês conseguirem lembrar, certo? Então, aqui, por assimetria dessa minha estrutura, eu já sei que a reação aqui em A, ela vai valer P, e a reação aqui em G, ela também vai valer P, certo? Minha figura é simétrica. Então, isso aí já dá para eu bater o olho e saber de cara. Pelo método das seções, eu vou optar aqui por começar pelo meu nó A. Aqui no nó A, eu tenho a estrutura dessa forma. Tem a carga P, aqui aplicada, e vai aparecer aqui os esforços internos. Eu vou arbitrar aqui que tudo está tracionando, explicar o critério de cada um. E se der negativo, eu sei que essa carga está comprimindo. Então aqui eu vou ter uma força de AB e aqui eu vou ter uma força de AC, certo? E aqui eu já sei 3, 4, 5, 3, 4, então isso se trata do triângulo pitagórico. Então já sei que aqui mede 5, ok? Para a gente decompor essas forças, eu vou usar nada mais, nada menos do que o somatório das forças na vertical e na horizontal para obter o equilíbrio. Então, o que é que nós temos aqui? Somatório das forças em Y. Por que eu vou começar pelo somatório das forças em Y? Porque eu tenho uma força aqui que vai ser decomposta em... Deixa eu fazer de outra cor. Eu tenho aqui essa força AB, que vai ser decomposta em uma força em X e uma força em Y, certo? Mas aqui eu só conheço até então a força em Y, uma força em Y, que é essa força P aqui. Então, como eu tenho duas incógnitas desconhecidas, FAB e FAC, e essa FAB vai se decompor em duas, e eu só tenho uma força conhecida, e essa força conhecida é a que está na vertical, então eu necessariamente preciso começar no método dos nós pelo cálculo das forças na vertical. Lembrando, isso aqui nada mais é do que a aplicabilidade de R1. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que minha força P mais FY aqui, FABY, na verdade, vai ser FAB vezes aqui
é a minha razão de 3 sobre 5. Lembrando, isso aqui é decomposição de triângulo, ok? Eu podia calcular o ângulo aqui, um ângulo alfa, mas isso é desnecessário. Como eu sei que isso aqui é o triângulo pitagórico, e aqui eu vou multiplicar a força AB vezes o seno desse ângulo nada mais é que cateto oposto sobre hipotenusa, e o meu cateto oposto aqui vale 3. Então, seno de alfa é igual a 3 quintos, e cosseno de alfa é igual a 4 quintos, ok? Deixa eu só pegar minha calculadora aqui que eu esqueci. Se alguém puder pegar uma calculadora aí também para me ajudar daqui a pouco, que eu acho que a minha vai descarregar, mas dá para começar pelo menos. Então, tem aqui que FAB vezes 3 quintos mais P dá igual a zero. Só corrigir isso aqui. Isso tudo é igual a zero. Igual a zero. Portanto, eu terei aqui que FAB é igual a menos P vezes 5 sobre 3. Ok? Menos P sobre 5T. Menos P vezes 5T, certo? Então, como do negativo, eu já sei que, na verdade, essa minha força está comprimindo. Como essa minha força está comprimindo, então ela é uma haste suspeita para a flambagem. Então, já vou marcar ela aqui. Lembrando, como eu falei, só há flambagem em membros que estão sendo comprimidos. Então, aqui já é uma candidata ao meu cálculo, ok? Agora, bora calcular FAC pelo somatório. Oi? Como sabe que está comprimindo? Porque que é menos, é isso? Exatamente. Como eu arbitrei tracionando, lá da mecânica geral 1, a gente, quando calcula esforços, quando a gente arbitra que tudo está tracionando, ou seja, quando tudo está positivo, se o resultado dá negativo é porque está comprimindo, certo? Agora, isso aí é porque eu arbitrei que está tracionando, certo? Se eu tivesse arbitrado o contrário, vamos dizer, se eu tivesse aqui arbitrado dessa forma, que FAB estivesse entrando, isso aqui daria positivo. Mas como eu arbitrei entrando, eu já sei que entrando na seção está comprimindo, então isso aqui estaria comprimindo da mesma forma. Ok? Isso tudo vai da forma que vocês arbitram. Então tenham cuidado quanto a isso. Só anotar aqui para observar pressão. Sempre é bom revisar quanto a esses critérios. Então aqui agora nós vamos ter somatório. Deixa eu trazer isso aqui para baixo, para não ficar muito bagunçado. Somatório das forças em x igual a zero. Tomando esse sentido aqui como o positivo. Para cá, nós vamos ter que FAC mais FAB vezes, dessa vez, 4 quintos é igual a zero. Como eu já descobri FAB, então eu posso jogar aqui que FAC vai ser mais menos P vezes 5. Lembrando, como eu não corrigi o sentido aqui na minha força, eu tenho que manter o sinal que eu achei lá, certo? Sobre 3 vezes 4 quintos igual a zero. Eu posso cortar o 5 daqui com o 5 daqui. E agora eu vou ter que FAC será igual a P
a 4/3 de P. Ok? Só conferindo aqui se eu coloquei certo. Coloquei. FAC, 4/3 de P. Então, eu já vi que isso aqui está tracionando. Se está tracionando, eu já sei que essa minha estrutura não irá flambar, certo? Então, eu já sei que suspeita aqui de flambagem vai ser essa, por enquanto. E observe uma coisa, minha estrutura, ela é simétrica. Se ela é simétrica, então essa haste aqui, DG, também, ela é uma suspeita de flambagem, ok? Só salientando aqui, pela simetria, aqui, eu vou ter que FAB é igual a FDG e que FAC ele vai ser igual a FG, ok? Lembrando, minha figura é simétrica. Agora eu preciso calcular FBD, FCF e FCD. Aqui eu vou mudar agora a minha estratégia de cálculo. Eu vou calcular aqui pelo método das seções, só para a gente recordar um pouquinho. Eu vou fazer. Deixa eu aumentar logo aqui uma página, que eu já estou vendo que vai precisar. Pelo método das seções, que às vezes a gente ganha tempo com eles. Vamos aplicar aqui o método das seções. Porque isso não quer mover. Pronto. Pelo método das seções, eu vou aqui seccionar minha estrutura. Vou seccionar ela dessa forma. Ok? Quando eu secciono aqui minha estrutura, o que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer, mais uma vez, eu vou arbitrar todo tração. Lembrando, fica ao critério de cada um. Eu tenho aqui FBD. Eita. FBD. Tenho aqui FCD. E aqui eu tenho quem? Tenho quem? FCF. Só lembrando que quando a gente tem essa projeção aqui da minha estrutura, né? Projeção virtual aqui dela. Aqui tá D. Aqui tá F. E essa é a projeção de minha estrutura. Pelo método das seções, aqui, o que é que eu vou ter? Eu posso calcular o somatório das forças em C. Por que eu vou escolher o somatório das forças em C? Sim, outra coisa. Lembrando que aqui eu tenho também minha reação P. Por que eu vou escolher aqui o somatório dos momentos em C? Porque eu tenho que facilitar o meu cálculo. Se eu calcular o somatório das forças em C, FCF e FCD, eles não vão entrar no cálculo porque eles estão aplicados sobre C. Como eles estão aplicados sobre C, não tem o braço de alavanca. Se não tem o braço de alavanca, não me produz momento. Então, com isso, eu consigo descobrir FBD.
certo? Pelo amor de Deus, revisem isso para facilitar o cálculo de vocês, para não estar fazendo muitas vezes contas desnecessárias, podendo diminuir o trabalho. Então, pelo método das seções, eu posso usar aqui o somatório. Gente, eu estou muito rápido, ou tá bom o ritmo? Para mim tá ok. Tá ok? Porque eu não estou parando para falar com muito detalhe, que isso é coisa de R1. Então, eu estou tentando agilizar aqui ao máximo. Então, agora bora lá. Calculando aqui pelas seções. Por seção, eu posso calcular somatório dos momentos em C igual a zero, ele tomar um sentido anti-horário como o positivo. Calculando os momentos em C e Ô, zero. Lucas, Oi? o cálculo do momento poderia ser em D também, Poderia fora sim. da seção. Se eu calculasse em D, aí eu conseguiria descobrir FCF, certo? Entendi. Calculando em D, essas duas não entravam no cálculo, FBD e FCD. Eu vou fazer isso já já. Aí depois a gente calcula o somatório das forças O em Y em X e eu consigo descobrir FCD. Então, agora aqui, calculando o somatório dos momentos em C. Se eu for calcular aqui os momentos em C, o que é que eu tenho? Essa força P, com um braço de alavanca de 4 metros, está tendendo a rotacionar no sentido horário. Então, vai entrar negativo. Então, vou ter menos P vezes 4. E vou ter aqui FBD, que está tendendo a rotacionar também no sentido horário. Então, menos FBD vezes aqui, esse braço da alavanca meu, esse aqui, certo? Que vale 3, que é igual a zero. Portanto, eu terei aqui que FBD é igual a menos 4 terços de P. Por coincidência, deu o mesmo valor da carga acima, certo? Menos 4 terços de P. Só conferindo aqui se eu coloquei tudo certinho. Quatro terços do gabarito dá 3 quartos. Deixa eu ver o que é que eu errei aqui. Estranho, pelo gabarito do Hibler dá que FBD ele é 3 sobre 4. Reação, FBD. Alguém consegue enxergar algum erro aí no que eu possa estar fazendo? H. Pelos teus cálculos, é isso mesmo. É isso aí. Enfim, eu vou manter assim. Tá nada errado aqui. Então, FBD é igual a menos 4 terços de P. Como eu arbitrei aqui tracionando e deu negativo, então já sei que isso aqui está comprimindo. Certo? Está comprimindo, então tem aqui mais uma carga suspeita para a minha flambagem. Agora, o que é que eu tenho? Conferir mais uma vez aqui, que está estranho. É porque eu estou olhando um gabarito de uma questão que ele pediu especificamente o membro BD, por isso eu estou achando estranho,
Mas eu vou fazer como o Paulo faria na prova. Eu vou calcular aqui de toda a estrutura e eu quero saber qual é a carga de plombagem dela. Desconsiderem esse enunciado aqui. Depois eu vou alterar, certo? Eu acabei lendo uma coisa e fazendo outra, mas é melhor da forma que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho mais uma suspeita de flambagem. O que é que eu posso calcular aqui? Eu já sei FBD. Eu posso calcular FCD, FCF pelo somatório dos momentos também. O que é que eu vou optar aqui por calcular? Vou calcular FDCF por somatório dos momentos. Eu não posso usar somatório nas forças na horizontal ainda para calcular FCD e FCF, porque eu tenho duas incógnitas na horizontal. Contudo, eu estou observando aqui agora, a gente pode usar também aqui o somatório das forças em Y igual a zero. Por que eu posso usar esse somatório das forças em Y igual a zero aqui agora? Porque eu tenho só uma... Lembrando, P aqui eu quero descobrir, mas P não entra como incógnita, certo? P é a carga que eu vou descobrir já já, mas no somatório, para descobrir as forças em cada haste, ele não é uma incógnita. Eu tenho aqui três cargas em Y, duas delas conhecidas, que é P e P, e FCD que eu não conheço. Então, eu posso usar aqui o somatório das forças em Y para calcular FCD. O que é que eu tenho? Eu tenho que P menos P mais F, C, D vezes aqui 3 quintos igual a zero. Portanto, aqui eu vou encontrar que F de CD é igual a zero, ok? Às vezes isso pode acontecer em minha estrutura. Não estranhe se vocês chegarem a esse resultado, que por vezes pode ocorrer. Então, FCD aqui, eu encontro que ele é igual a zero. Agora eu preciso calcular F de CF. Observe uma coisa aqui, como eu tenho que F de CF, FCD aqui zerou. Então, se eu for calcular aqui F de CF, eu vou encontrar que a única força que tem na vertical é F de BD. Portanto, eu vou fazer aqui o somatório das forças na horizontal. Eu vou achar que F de C é F é igual a menos F de BD, e, portanto, F de CF vai ser igual a 4 terços de P, ok? Então é isso que eu achei. Consegui matar já quase tudo que tem na minha questão. Eu ainda preciso descobrir aqui quem é o esforço de BC, ok? Então, BC, eu vou descobrir aqui pela método dos nós novamente. Lembrando, estou invertendo aqui de um para outro, só para vocês recordarem como é que usa os diferentes métodos. Mas fica a critério de vocês, certo? Como é que vai fazer. Então, pelo método dos nós aqui, o nó B, eu tenho aqui o nó B. Aqui nesse nó B, eu tenho... trazer mais para cá, porque senão não vai dar. Eu tenho o nó B, tenho essa haste aqui, tenho essa haste aqui e tenho essa haste aqui. Eu vou arbitrar mais uma vez que tudo está sendo tracionado. Eu já achei que FAB vai valer menos 5
terços de P. Por que eu estou trazendo um valor negativo? Porque eu estou mantendo fracionado. Eu já achei aqui negativo. Se eu tivesse corrigido o sentido, como assim corrigido o sentido? Se eu tivesse colocado ele com sentido já comprimindo, eu deixaria positivo. Mas como eu estou arbitrando fracionado, eu vou manter esse sentido, certo? Menos 5P. Aqui eu achei que FBD é igual a menos 4 terços. Então, terei aqui que FBD menos 4 terços de P. E vou ter meu FBC, que é agora o que eu quero descobrir. Aqui simplesmente eu posso usar o somatório das forças em Y igual a zero. Somatório de FY igual a zero. Então, fazendo aqui, eu tenho menos 5 terços de P vezes, aqui nesse caso, como eu quero Y, eu vou usar o seno do ângulo, e o seno do meu ângulo, ele é 3 quintos, certo? Isso aqui equivale ao seno do meu ângulo. 3 quintos, isso mesmo, mais FBC igual a zero. Portanto, eu terei aqui que, cortando aqui, cortando aqui, cortando aqui, cortando aqui, FBC será igual a P, ok? Então, aqui eu já sei que está fracionando porque deu positivo. Isso eu poderia ter concluído também só visualmente aqui. Como eu descobri que meu FBC é zero e que nesse nó C eu só tenho uma força aplicada aqui na vertical e minha haste AC e CF estão na horizontal, então a única barra que vai resistir a essa força P é a força BC. Então ela vai ter consequentemente o mesmo valor de P, ok? Aqui deu que ela está sendo tracionada, mas deveria ter dado comprimido. Deixa eu ver aqui o que foi. Pra cima. Ah, não, é isso mesmo. Não é comprimida não, perdão. Tá certo, é tracionada mesmo. Então, esse aqui foi o cálculo das reações. Quais são minhas cargas suspeitas aqui para a flambagem? A força de AB, que é a mesma coisa de FDG, e a força de BD. São as duas suspeitas para a flambagem. Então, eu tenho aqui que escolher a menor delas. Por que eu vou escolher a menor delas? Porque eu não posso deixar que nenhum dos meus membros da minha treliça flambe, certo? Eu não quero que minha treliça flambe de forma alguma. Então, eu tenho que ir para o critério mais restritivo. E qual é o critério mais restritivo? O critério mais restritivo é o critério da menor carga de todas. Então, só anotando aqui para deixar nas notas, para quando vocês forem revisar, para calcular a minha flambagem, terei que usar o critério mais restritivo. Como é que se escreve isso, minha gente? Nunca escreveu, eu acho. Resistir. Help me. Português aqui, alguém só letra. Restritivo. Restritiva RESTRE. Valeu. O critério mais restritivo. Logo,
o membro com FBD, FAC, FBD e FAB. Eita, pessoas, esqueçam isso que eu disse por enquanto, porque isso seria se os membros tivessem com o mesmo tamanho. Como o comprimento muda, eu tenho que calcular por dois. Perdão. Certo? Então, se os membros tivessem com o mesmo comprimento, eu pegaria o que tem menor carga. Mas como tem comprimentos diferentes, eu preciso calcular por dois e escolher o que der menor, ok? Então, para calcular a minha flambagem, teria que usar o critério mais restritivo. Eu vou apagar isso aqui. Esqueçam o que eu disse por enquanto. Isso aqui é para se fossem os membros do mesmo tamanho. Então, calculando para os dois membros. Calculando flambagem. Flambagem. Para os membros comprimidos. Perdão agora por essa confusão. Eu esqueci que os membros tinham tamanhos diferentes. Então, aqui eu vou calcular para FAB. FAB. Eu já achei que é FAB. É. Agora eu posso trazer o valor positivo mesmo, só para o cálculo. 5/3 de P e tenho que L de AB ele vai ser igual a 5 aqui. A 5. E meu L efetivo vai ser igual a 5, vai ser igual a K vezes L de AB. E meu L aqui é efetivo. O meu valor de K aqui vai ser igual a 1. Por que vai ser igual a 1? Minhas treliças, toda treliça ela é rotulada, todos os membros são rotulados de uma treliça. Se um membro não for rotulado, não é mais nenhuma treliça. E lá em cima não, no outro PDF, a gente viu que para membros que são rotulados nas extremidades, K vale 1. Então aqui, o ela efetivo vai ser simplesmente igual a 5, certo? Toda treliça é isso, viu? O ela efetivo é igual ao comprimento da minha haste, certo? Alguém abriu o microfone? Foi sem querer. Ok. Então, peguem esse bizu aí, certo? O ela efetivo de minha treliça é igual ao comprimento da haste, para toda treliça, sem exceção. Então, agora, jogando na fórmula de Euler aqui. P crítico, ele é igual a π ao quadrado vezes E sobre L. Certo? Π ao quadrado vezes E sobre L. O problema me disse que é um aço A36. O aço A36, se eu for lá na tabela do Ribler, eu vou achar que o meu módulo de elasticidade do aço A36 ele vai ser igual a 200 gigapascal. E também que a minha tensão de escoamento na compressão é 250 MPa. Já já vocês vão entender porque eu estou olhando aqui essa tensão de escoamento, ok? Então, estou anotando aqui, meu módulo de elasticidade é, é igual a 200 gigapascal
E a minha tensão de escoamento ela é igual a 250 MPa. Agora o que é que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a minha inércia. A minha inércia, ele deu aqui que a seção é circular e que tem 50 milímetros de diâmetro, certo? Então, minha inércia para ser seção circular, inércia vai ser igual a π d a quarta sobre 64. Alguém só pode conferir se isso é π mesmo, quer dizer, D, eu não sei se é R que é sobre 64. Deixa eu só conferir aqui. Inércia, às vezes me dá um branco. Seção circular. É porque às vezes usa R, às vezes usa D, aí muda o denominador da fórmula. Só conferindo aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. PD, é isso mesmo. Se fosse R, seria sobre 4. Então, então, minha inércia aqui vai ser igual a π vezes, lembrando, eu sempre gosto de converter para o SI para não ter incompatibilidade de unidades, vezes 50 vezes 10 a menos 5 não, a menos 3 elevado à quarta sobre 64. Se eu for calcular isso aqui, ele ia achar que minha inércia π vezes 50 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta dividido por 64, eu vou achar aqui uma inércia de 3,0679 por aí vai, vezes 10 a menos 7 metros a quarto. Então, já tenho todos os dados aqui que eu preciso para calcular a minha carga crítica. Minha carga crítica de flambagem, PCR, para essa minha haste, lembrando, carga crítica AB, carga crítica AB, certo? Vai ser igual a π ao quadrado vezes meu módulo de elasticidade de 200 gigapascal vezes minha inércia aqui, vou colocar 3,06 vezes 10 a menos 7 dividido pelo meu comprimento efetivo aqui de 5. Então, a carga de flambagem, AB, vai ser igual a π ao quadrado vezes 200 vezes 10 elevado a 9 vezes a minha inércia calculada dividido por 5. Eu vou achar aqui o valor de 0,1. Não tem necessidade não de eu colocar isso assim. Eu vou achar aqui uma carga crítica de 121,1 quilopascal. Quilopascal não, quilonewton, perdão. 1,221 quilonewton, ok? Essa aqui é minha carga crítica. E agora eu vou calcular para o membro, qual é o outro membro? BD, certo? Para BD é a mesma coisa, FBD para BD, eu tenho que vai ser igual
FBD menos FBD vale 4 terços de P. 4 terços de P. A fórmula é a mesma, eu só substituo aqui o comprimento efetivo. L efetivo vai ser aqui igual a 4, né? É 4 o valor. FBD é igual a 4, isso mesmo, igual a 4, certo? Então, fazendo isso aqui igual a 4, só vou substituir aqui. FBD e aqui embaixo é 4. PCR BD, substituindo isso igual a 4, eu vou achar uma carga de 151,4 kN, ok? Então, agora eu posso calcular aqui pelo critério da carga mais restritiva. Qual é a minha carga restritiva? Simplesmente essa daqui, porque ela é a menor de todas, ok? A menor de todas. E uma coisa que eu não tinha percebido, como enrolei um pouco aqui, mas agora eu notei, como todos os membros aqui têm a mesma seção, mesmo módulo de elasticidade, eu simplesmente poderia ter calculado aqui a carga crítica para o meu membro de maior tamanho, porque a gente viu na outra monitoria que quanto maior o tamanho da minha haste, maior vai ser a tendência dela flambar. Então, como 5 é maior que 4, então poderia ter calculado diretamente para AB, certo, minha gente? Mas é bom a gente fazer isso que exercita um pouco essas questões. Então, já achei que FCP tem que ser igual, no máximo, a 1,121 a 121,1 kN. Então, já achei aqui que FAB por logo, meu membro com menor
Eu parei em que parte aqui em que parte? Até onde vocês escutaram? Até o PCR. Qual deles? Logo, em membros com menor PCR. Sim, valeu. Então vou continuar aqui. Portanto, aqui o membro com menor PCR é AB. Portanto, preciso calcular sua flambagem como a mais restritiva. Na prova, se ele pedir uma questão assim, ele vai pedir para a gente vai ter que calcular, na verdade, todas as hastes, né? Mesmo que seja, sei lá, simétrica. Não. Se ele pedir, provavelmente vai pedir a carga máxima para que ela não flambe. Então, como é a carga máxima para que minha estrutura não flambe, vocês vão direto no maior membro, certo? É claro, lembrando que isso só pode ocorrer porque o módulo de elasticidade e a seção de minhas hastes são as mesmas, ok? Então, vocês vão direto no membro que tiver maior comprimento, porque ele vai tender a flambar mais. Mas aí também, minha dica para vocês é, avalie também o carregamento que cada um vai estar sendo suportado. Por quê? Porque às vezes, talvez, a força aqui de AB desce maior, né? Pronto, aqui ocorreu agora nesse problema. FBD aqui deu uma força menor. Espera aí, deixa eu ver o que eu estou falando para não falar besteira. Enfim, você sempre Mas não depende suspeita. do L efetivo, né? Exatamente, depende do ela efetivo. Então, vocês vão nos membros que tiverem maior comprimento, ok? Os membros que tiverem maior comprimento são eles os mais suspeitos de flambar primeiro. Entretanto, o que é que acontece? Às vezes, meu membro, mesmo sendo o maior de comprimento, ele vai ter uma carga muito menor do que a outra que está sendo suportada por ele. Então, talvez possa ser que ele não seja tão suspeito para flambagem. Então, minha dica é, ele, na prova da gente, nas outras provas, pelo menos no modelo, ele sempre colocava o que tinha maior carga, certo? O que tinha maior comprimento. Mas pode ocorrer que, por causa de um carregamento diferente de outro, o de maior comprimento não seja o que flambe mais rápido, mas ser outra haste. Então, minha dica é para vocês, treinem de tudo quanto é jeito, mas mirem principalmente nesses de maior comprimento, ok? Mas para a prova, muito possivelmente ele vai colocar o de maior comprimento, ok? Não tem Ô, como Lucas, definir isso. Oi? e como é que eu avalio se, por exemplo, uma barra tem mais carregamento que outra, como é que eu avalio se ela vai flambar mais que a de comprimento Justamente por a maior? carga crítica. Como aqui minha carga crítica, aqui ó, deu 121,1 kN e essa deu 151,4 kN, o que é que acontece? Quando minha carga aqui chegar a 121,1 kN, PCR aqui e AB vai começar a flambar e BD não. Se chegar BD a 151,4 kN, AB já vai ter flambado há muito mais tempo e entrado em colapso, porque a carga que ele aguenta é bem menor. Então, como é menor, se for sujeitar uma carga maior do que essa, minha estrutura já vai entrar em colapso. Deu para entender? Mais ou menos. Quem vai determinar isso é o K também, porque, tipo, se o K de AB, que é maior, fosse menor, então quer dizer que minha carga crítica seria maior, né?
Sim, sim. Mas o Agora, K não o é valor sempre um para para todos, trialista é né? sempre um. Para trialista Ah, sempre vai ter um, entendi. cara, Entendi. certo? Eu Por sempre vou exemplo, mirar no se mesmo. O que, Pedro? eu entendi a questão do carregamento da carga crítica, mas eu ainda não entendi como é que o meu carregamento externo vai interferir na carga crítica. Vai ser agora aqui, ó. Por quê? Eu já achei que PCR, olha, porque até agora, carga crítica não vai depender de carregamento, certo? Depende do material, do comprimento do material, de minha estrutura. O carregamento aí é outra coisa, certo? Mas o que é eu já sei que minha estrutura, PCR, sobre mesmas condições, toda minha estrutura sobre a mesma condição, PCR flamba primeiro do que todos. Por que PCR flamba? PCR não. Eu estou lendo aqui PCR e estou dizendo PCR. AB flamba primeiro do que todos. Por quê? Porque ele suporta uma carga menor, certo? Ele suporta uma carga menor. Então, agora, o que é que eu preciso calcular? Calcular o valor de P que me dá essa carga. E como é que eu vou calcular o valor de P que me dá essa carga? Eu tenho aqui que FAB ele é igual a 5 terços de P. Que, pelo meu cálculo aqui, ele vai ser igual a 121,1, né? 121,1. Por que isso? Porque eu estou querendo descobrir a carga máxima aplicada a essa área. Então, aqui, se eu for calcular, eu vou achar que P ele tem que ser, no máximo, lembrando, isso aqui é uma igualdade, viu? Vezes 3, isso aqui, dividido por 5, dividir aqui por 1000, só para dar em quilonewtons, 72,67 quilonewtons. Essa aqui é a minha carga P, que eu posso aplicar para que meu membro F, para que meu membro AB não flambe, certo? Agora, para o membro FBD, minha carga é 4 P de P. E minha carga crítica é 1,514. Eu vou achar aqui para P, nesse caso, que minha carga crítica vai ser 151,4 vezes 3 dividido por 4. Isso aqui dividido por 1000 para estar aqui em quilonewtons. 113,55 quilonewtons. Então, o que é que eu posso concluir aqui? Qual é o valor mais restritivo que eu vou achar? Vai ser esse valor de P aqui, certo? Como esse valor de P ele é o mais restritivo porque ele é o menor, por que eu digo isso que ele é o mais restritivo? Ele é mais restritivo porque com P valendo 72,67 quilonewtons, minha haste aqui, AB, ela já começa a flambar. Se eu aplicar uma força de 113,55 quilonewtons, minha carga FBD também vai começar a flambar. Contudo, a B já vai ter começado a flambar há muito mais tempo. E a minha estrutura já vai ter entrado em colapso muito antes. Então, o que é que eu tenho aqui a dica para vocês? Só para deixar mais claro. Deixa eu só circular assim para ficar diferente. Resposta: P igual a 72,67
67 kN. Então, só para deixar claro para vocês, o que é que eu preciso fazer aqui? Vou calcular aqui os esforços em cada seção. Calculando os esforços aqui em cada uma das seções, vou ver o que está sendo comprimido. Quando eu ver o que está sendo comprimido e descobrir o valor desses esforços, eu vou calcular as cargas críticas em cada um desses membros. Lembrando, a carga crítica não depende do carregamento que está sendo aplicado em minha estrutura. É uma propriedade da seção e do membro, certo? Que tem a ver com a inércia, a elasticidade e o comprimento dele. Depois disso, eu vou pegar e vou igualar essas cargas críticas que eu achei às minhas forças que vão estar sujeitas à minha estrutura, certo? Agora sim, eu vou fazer uma associação à minha carga crítica ao carregamento externo, certo? Então, eu fazendo essa associação de minha carga crítica ao meu carregamento externo, eu consigo, por consequência disso, descobrir qual é a menor carga que pode ser aplicada para que esse meu membro não flambe, ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Tá, beleza. Então, agora aqui é só outra coisa. O meu módulo de elasticidade aqui do meu material, ele é 250 MPa, certo? E eu tenho aqui que minha carga crítica de flambagem, ela é... não vou responder por essa fórmula, não. Vou responder por outra. O que é que eu tenho aqui? Que tensão é igual a força sobre área, certo? Portanto, minha tensão de escoamento vai ser igual a força sobre área. Deixa eu só puxar isso para cá. Lembrando que a restrição aqui, minha carga não pode ser maior que minha carga de flambagem. Então, como não pode ser maior, eu tenho que meu maior peso, minha maior tensão aqui, só por essa razão, eu tenho aqui que, portanto, F é igual a sigma E vezes A. Então, eu vou ter que a maior força que eu posso aplicar sem que isso foi, vai ser sigma E, que é 250 MPa, vezes 10 a 6, vezes a área aqui, que eu vou achar por π, vezes o meu diâmetro, ao quadrado, dividido por 4. Lembrando que aqui é a fórmula da área, certo? Então, eu vou achar que, para que não escoe, F precisa ser igual a 250 vezes 10 elevado a 6, vezes π, vezes 50 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Dividido aqui por 1000. Eu vou achar que para que meu membro escoe, F tem que ser igual a 490,87 kN, ok? Essa é a minha tensão de escoamento. Como as duas cargas críticas que eu achei são menores que a minha tensão de escoamento, então eu já sei que meu membro não escoa, certo? Como meu membro não escoa, a flambagem vai ser limitada, de fato, pelas cargas críticas e não pelo escoamento, certo? Então, só observação aqui, OBS. Como a carga de escoamento
é menor que PCR, minha lambagem não é limitada pelo escoamento. Então quer O dizer escoamento não é que maior, não? Oi? O quê? Eu fiquei na dúvida aí. O escoamento não é maior que o PCR, né? Exatamente. Como a carga de escoamento é. Ah, é verdade, maior, perdão. Maior. Então, no Isso mesmo. caso, eu não posso afirmar a minha carga máxima da flambagem sem antes calcular o escoamento, né? Porque ele pode interferir. Exatamente. Eu tenho que saber se a, por exemplo, se minha carga de escoamento der menor que a minha carga crítica, então a flambagem vai ser limitada pelo escoamento. Aí, em vez de eu usar a carga crítica calculada dos membros, eu vou usar a carga crítica aqui como se fosse o valor do escoamento. Aí eu usaria aqui, no lugar de usar PCR, eu usaria F, certo? Ah, entendi. Aí eu usaria F e como o membro que tem maior tendência de flambagem vai ser esse aqui que tem esse AB, então eu igualaria minha carga de escoamento ao valor da carga, ao valor de FAB, que é 5/3 de P, e com ela descobrir o valor de P, certo? Então sempre preciso observar se meu membro vai escoar ou não. Não esqueçam disso, ok? Então, passando para essa parte aqui, acabei me estendendo mais do que eu pretendia. Mas enfim. Agora a flambagem com cargas excêntricas. O que é que acontece? Na vida real, meus membros nunca, nunca, nunca vão ter cargas aplicadas exatamente no eixo de minha estrutura. Sempre vai haver uma pequena excentricidade. Essa excentricidade acaba fazendo com que ocorram efeitos secundários, ok? E o que são esses efeitos secundários? Vai aparecer um momento. A própria excentricidade vai gerar um momento, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Minha excentricidade aqui, P, ela gera um momento resistivo aqui. Minha excentricidade gera um momento resistivo, M1, certo? Esse momento resistivo, ele gera aqui uma flexão, certo? Ele gera uma flexão. Então, o que é que ocorre? Além de haver um esforço axial que deforma minha estrutura por flambagem, vai haver uma tensão de flexão que vai fazer com que meu membro também se deforme por flexão. Lembrando, a deformação por flexão ela é igual a 1 sobre EI vezes o meu momento lá, que foi aquela carga que foi aquele outro conteúdo que a gente viu. Então, vai haver a junção desses efeitos, certo? É a junção dos efeitos, mas não é a superposição dos efeitos, certo? Porque a superposição dos efeitos ela só é válida para os casos de linearidade. Como não é linear essa junção dos efeitos, então não vale o princípio da superposição, infelizmente. Mas foi deduzida uma fórmula, que vocês podem observar no Hibler também, com a qual eu consigo descobrir qual é essa carga máxima que eu posso aplicar, certo? A minha estrutura. Porque o que é que acontece? Cada vez mais que minha estrutura, aqui é excentricidade, vai gerar um momento
esse momento faz minha figura se deslocar, minha estrutura se deslocar mais ainda, que aumenta mais ainda, vai criando um braço de alavanca aqui. Esse braço de alavanca cria outra excentricidade, que faz minha estrutura se deslocar mais ainda. Ou seja, minha estrutura entra em um colapso absurdo devido a esse efeito. Vão surgir cada vez mais efeitos de segunda ordem. Um efeito de segunda ordem gera um efeito de terceira ordem, que vai gerar um efeito de quarta ordem, e vem uma reação em cadeia, certo? Então, eu preciso limitar esses efeitos, eu preciso limitar as dimensões de minha estrutura, eu preciso limitar a minha carga aplicada, principalmente minha carga aplicada, para que isso evite. Então, mais à frente no curso, a gente vai ver que isso pode ser feito aumentando a inércia do material, isso pode ser feito aumentando o módulo de elasticidade, mudando o raio de giração, alterando o carregamento que se aplica, certo? Esses efeitos de segunda ordem, eles são ao máximo evitados. Então, no livro, ele vai deduzir essa fórmula, que ela é conhecida como a fórmula da secante, ok? Como eu fiz na outra aula, eu não vou parar para deduzir essa fórmula. Para falar a verdade, eu nem sei deduzir isso, e teria que parar para estudar. Mas, a partir dessa fórmula aí, que é conhecida como fórmula da secante, a gente consegue calcular uma tensão máxima para que a minha estrutura ela não sofra flambagem por efeitos de segunda ordem, ok? Então, com essa fórmula aí vão aparecer a excentricidade, que vocês estão vendo aí, essa excentricidade, certo? E vai aparecer também esse C. O que é esse C? Esse C nada mais é do que a minha distância, a minha fibra mais externa da minha estrutura, ok? A distância, a fibra mais externa da minha estrutura. C, distância, a fibra mais externa da seção, certo? Fibra mais externa da seção. R é o raio de giração, A é a área, P é a carga e assim sucessivamente. Então, o que é que eu preciso ver aqui? Esse problema, eu espero que dê tempo resolvê-lo todo. Eu vou fazer o seguinte, esse problema aqui é do Ribler. Para facilitar a vida, eu vou direto para o Ribler para não precisar estar fazendo na mão, certo? Vou dar um exemplo resolvido do Ribler. Página 496. Vocês estão me escutando aí ainda para ver se não caiu? Estou. Eu vou direto aqui para o Ribler por facilidade. Ô, Porque aqui Lucas, ele me... Oi? nossa, você está gravando, porque depois que caiu, não sei se lembro de gravar, continuar Tudo gravando. assim. Eu gravo por um aplicativo, por um programa externo, aí ele não depende da internet, não. Aí Sim, continua a gravação aqui ainda, certo? certo. Aqui o que é que esse problema vai dizer? A coluna de aço W200 por 59, de aço a 66, certo? A 36, mostrada na figura 3.2. Está encaixada na base e escorada no topo, de modo que não pode deslocar-se, mas está livre para girar em torno do plano YY. Além disso, ela pode oscilar para o lado do plano YZ. Determina a carga excêntrica máxima que a coluna pode suportar antes que comece a flambar. Primeiro, eu tenho minha carga P aqui sendo aplicada, certo? Minha carga P que tem essa excentricidade de 200 milímetros.
O que é que acontece aqui? Se eu for redesenhar essa minha estrutura, olhando aqui pelo eixo, tem aqui essa estrutura. Olhando ela aqui, em perspectiva C, Y, certo? C, Y. Essa carga pode ser substituída por esse binário aqui, P vezes esse binário aqui, esse conjugado, quer dizer, perdão, esse conjugado, em que eu tenho o P e tenho aqui também meu M, certo? Lembrando, aqui não é M de reação, certo? É o M que vai conjugado à carga. Esse P está tendendo a rotacionar aqui em relação ao eixo Z no sentido anti-horário. Então, meu momento vai para o sentido anti-horário. O momento vai ser P vezes minha centricidade aqui, que vale Z. Então, vou ter isso aqui, ó. P vezes centricidade. Da mesma forma que teve naquele problema da outra monitoria, eu tenho que observar qual é o sentido de flambagem aqui de minha estrutura. O que é que ocorre? Ocorre aqui que no eixo YY, vou passar aqui rápido, sugiro que vocês revisem da outra monitoria, eu vou ter que vai restringir o movimento ao redor de X, certo? Aqui olhando, se eu estou olhando no eixo YY, eu estou restringindo aqui o movimento, nesse caso, em torno de minha carga X, ok? No eixo YY, eu vou ter um comprimento de flambagem aqui, L efetivo, igual a 0,7 vezes 0. Então, vou ter aqui que meu L efetivo vai ser igual a 2,8, ok? Porque isso ocorre porque é como se eu tivesse engastado embaixo e em cima eu estou simplesmente bem apoiado, ok? E aqui eu vou ter que L efetivo vai ser igual a 2 vezes 0. Meu L efetivo aqui vai ser igual a 8 metros, ok? Então, o que é que eu faço agora? Se vocês observarem, o momento aqui surgiu em torno do eixo. Oi? Essas figuras não é tipo a mesma figura, mas só que de ângulo diferentes. Sim, sim. Isso Então, mesmo. não falar que K, tipo, o L efetivo é K vezes L, e na outra figura, porque o K é igual a 2, se você falou na primeira monitoria, quando você tem, esqueci o nome, embaixo, não sei, esqueci o nome. Tipo, a condição dessa figura que é 0,7 para a outra figura também, eu achava que a condição é a mesma, né? Não, é não, porque eu preciso olhar de acordo com meus eixos. Primeiro, aqui eu estou olhando meu eixo YY, certo? Meu eixo YY é esse aqui. Se eu estou olhando meu eixo YY, eu estou olhando minha estrutura dessa forma aqui, ó. O observador tá aqui, certo? No eixo YY. Se eu olhar aqui do meu eixo YY, o que é que acontece? A base vai estar engastada e, olhando aqui, vai estar sendo restringido o movimento para a esquerda e para a direita, certo? Está restringindo aqui meu movimento para a esquerda e para a direita. Então, se está restringindo meu movimento para a esquerda e para a direita, mas não está restringindo meu movimento daqui para baixo, certo?
O que é que isso caracteriza? Se restringe só para um lado e não restringe para o outro, é como se aqui nessa parte de cima a estrutura tivesse dessa forma aqui, certo? Simplesmente tivesse aqui presa por pinos, certo? Então, ela está impedida de ir para cá e vir para cá. Aqui tem impedimento, mas ela está livre para ir para baixo ou para cima, certo? Então, isso aqui faz com que eu tenha esse caso daqui de cima. Cadê? Ela é efetivo. Vai puxar ela lá para baixo, mas enfim. Aí eu fico restringido aqui o movimento da esquerda para a direita, mas não fico restringido para baixo. Se tu for lá naquela tabela, isso equivale à estrutura estar simplesmente engastada, não, como é que chama? Rotulada na parte de cima. Se eu olhar minha estrutura no eixo X, eu estou olhando agora nesse sentido aqui, ó. Olhando aqui nesse sentido, o que é que eu tenho? Eu vou ter que minha estrutura, ela está livre, está engastada embaixo, e está livre para vir para cá ou vir para cá, certo? Ela está livre para ir nessas duas direções porque não tem nada aqui que impeça esse movimento. Se não tem nada aqui que impeça esse movimento, então ela pode ir para a esquerda, para a direita livremente e também pode vir para baixo, para cima. Então, isso, como ela não tem nenhuma restrição de movimento na parte de cima, ela está livre, certo? Então, ela está engastada embaixo e livre em cima. E quando isso acontece, meu K é igual a 2. E aqui meu K é igual a 0,7. Deu para... Isso aí vocês precisam olhar e praticar para entender. Porque eu não posso simplesmente olhar para a minha figura, como ela está, para a minha estrutura, e, porque um eixo está assim, o outro eixo vai estar dessa forma. Não. Cada eixo pode estar com condições de deslocamento diferentes. Então, muda a condição de deslocamento, muda o tipo de apoio, mudando o tipo de apoio, muda os comprimentos efetivos em cada um dos eixos, certo? Deu para entender mais ou menos? Entendi, obrigado. Então, aqui, o que é que ocorre? Outra coisa que acontece. Minha carga excêntrica aqui gerou um momento em torno de x, certo? Como o meu momento gerou em torno de x, então, o único eixo que vai estar submetido a forças, forças não, qual foi a palavra que eu usei ainda agora? A efeitos de segunda ordem, vai ser o eixo X, certo? O eixo X vai flambar com efeito de segunda ordem. O eixo Y não apareceu momento. Lembrando, esse momento aqui é em torno de X. Está tendendo a rotacionar em torno de X aqui. Então, os efeitos de segunda ordem vão flambar somente no eixo X. Meu eixo Y, que é esse aqui, como não surgiu nenhum momento, então ele vai flambar simplesmente por a carga de Euler lá. Então, o que é que acontece aqui? No eixo Y, como não apareceu nenhum efeito de segunda ordem, simplesmente aqui se usou a carga crítica de Euler, certo? Com a carga crítica de Euler, eu achei esse valor de carga crítica da minha estrutura. Agora, no meu eixo X, como vai surgir um momento, vão surgir efeitos de segunda ordem. Por surgir efeitos de segunda ordem, eu preciso considerar a carga de ordem. Aí o que é que acontece? Acontece que minha carga máxima, minha tensão máxima, como eu disse a vocês, ela é limitada por minha tensão de escoamento, certo?
minha tensão de escoamento aqui. Como ela é limitada por minha tensão de escoamento, então eu tenho que, minha tensão no máximo tem que dar o valor de minha tensão de escoamento, que aqui é 250 MPa, certo? Ou é MPa ou é gigapascal, eu não estou lembrado. Mas é um ou outro, viu? É gigapascal, é megapascal, não estou lembrado não agora. Então, o que é que ele fez aqui? Ele igualou minha tensão de escoamento à minha tensão crítica, igualando aqui a minha tensão crítica. Eu já sei quem é minha área, certo? Eu sei quem é minha excentricidade. Aqui, qual é o meu valor de C? O meu valor de C, minha seção lá, ele disse que essa seção é W200. 200 por 59. Se eu for olhar lá, minha seção W200 por 59, minha fibra mais externa aqui, eu tenho aqui minha viga em I, certo? Isso aqui é uma viga em I, certo? Minha fibra mais externa em relação ao eixo neutro aqui, certo? Vale 105 milímetros, certo? E ele joga aqui na fórmula. Lembrando, o Ribble, ele não... Ele joga vários valores diferentes de unidades, mas tem uma compatibilidade entre elas, certo? Eu não sei trabalhar com essa compatibilidade. Por isso, quando jogarem, joguem todo no SI. Pode falar, viu? Olha, tipo, quando eu falar que a figura é I, mas na imagem, eu não vi I na imagem, tipo, não, aqui eu não vi um I, tá mais parecido com um T do que I, não é Mas é destinado. porque o problema, ele disse que minha seção é essa aqui, ó. Foi o problema que me disse. Aí, se eu for lá no final do apêndice do livro, aí eu vou ver que minha seção W, tu lembra que eu te mostrei semana passada o apêndice do livro? Sim, eu me lembro, mas só que você explicou, eu entendi mais ou menos como que eu não pratiquei ainda, mas eu achava assim, já mostrar uma figura de uma forma e depois dar um outro código quando eu for verificar é um I, aí eu fiquei meio, não entendi muito bem. Mas não, se eu observar aqui direito, isso aqui é uma seção em I, assim, ó. É porque aqui o livro não tá muito bom, mas eu tenho aqui, ó, mais ou menos isso. Vem aqui, É que as aqui, vigas estão na alma aí, né? Saudade na alma. exatamente. Elas estão dessa forma aqui, ó. Mas isso Ah, aí esse vocês não assistiu precisam. a parte de cima, né? Uhum. Ah, Mas quanto assim. a isso, vocês não precisam se preocupar, não, porque Paulo fornece. O Hibler, ele dá dessa forma, porque como ele trabalha com muitas questões, ele unifica algumas coisas para facilitar, para não estar tendo que repetir toda vez. Mas isso aqui é em I mesmo, certo? Então, agora continuando aqui. O que é que o meu problema me deu? O meu raio de giração, eu posso calcular, mas minha tabela ele já me dá o valor do raio de giração. Lembrando, se eu estou calculando flambagem aqui no eixo X, eu tenho que olhar meu raio de giração em X, porque minha inércia em X é diferente da inércia em Y. Como são diferentes, então tenho que calcular raio de giração em X. Lembrando que raio de giração X vai ser igual a raiz da razão da inércia X sobre A, certo? Então, o que é que o Hibble faz? Dá o raio de giração, substituo tudo na fórmula. Olha aqui, ó. O comprimento efetivo, que é K vezes L. Aqui ele está dando o comprimento em milímetros,
Deixa eu ver se está em milímetros. Enfim, como eu disse, o Ripley faz uma compatibilidade de unidades lá e já joga direto. Mas isso aqui, se vocês forem jogar, joguem no SI, isso aqui vai equivaler a 8 metros, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o valor da minha tensão máxima, que pode chegar para que não expõe. Eu tenho todos os outros valores e preciso encontrar PX. Não tem de onde fugir. Vocês precisam usar uma calculadora científica e fazer aqui um solver. Um solver para PX. Então, ele vai encontrar aqui que o valor máximo de carga que vai aguentar vai ser 419,4 quilonewton, certo? Então, qual vai ser a resposta? A resposta será simplesmente que minha carga crítica vai ser a menor. Qual vai ser a menor? Qual vai ser, quer dizer, minha... É isso mesmo. Minha carga crítica vai ser a menor de todas, porque ela vai ser a limitante, como eu expliquei a vocês. Então, como a menor aqui é Px, então a menor carga que pode ser aplicada a essa estrutura para que não sofra flambagem vai ser o valor de 419,4 kN. Ok? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? A carga em X deu menor que a carga em crítica em Y. Y. Observem uma coisa aqui. Em Y, ela aguentava 5.136 kN. Em X, ela aguenta só 419,4 kN. Ou seja, isso dá 10 vezes, mais de 10 vezes menos do que aguenta. Por que isso ocorre? Por causa dos efeitos de segunda ordem, certo? Então, os efeitos de segunda ordem são catastróficos nas minhas estruturas. Eles precisam ser levados em conta. E lembrando aqui, o efeito de segunda ordem surge aonde vai surgir o meu momento. Como o meu momento aqui surgiu em X, então o meu efeito de segunda ordem vai ser no eixo X. E como surge efeito de segunda ordem no eixo X, eu preciso calcular pela fórmula da secante. Aqui, como no eixo Y não surgiu momento, não surge efeito de segunda ordem, então eu calculo pela carga crítica de Euler, né? Alguma dúvida quanto a isso? Essa carga em X substitui a carga crítica, no final das contas? Sim, sim. Substitui a carga crítica. Uma solução para isso aí seria rotacionar a viga para que o momento de inércia modifique. No caso, rotacionar a estrutura. Aqui nesse caso, Rotacionar o perfil, né? Do pilar. ó, aqui se for rotacionar, é porque a forma que ele está o perfil, eu acho que não daria certo fazer isso. Mas uma estratégia, em vez de rotacionar, seria simplesmente. É porque não tem como dar uma solução assim, sabe? Entendi, entendi. Depende, depende muito do que for. Ó, é muito chato, porque muitas vezes tem muita coisa na engenharia que é limitada por critério de arquitetura. Então, não tem como a gente simplesmente colocar uma coisa lá, porque nós engenheiros, a gente quer algo funcional e algo seguro. O arquiteto, ele pensa na questão estética, ambientação e tal. E às vezes a gente é limitado por algumas coisas da arquitetura. Aí a gente se lasca para quebrar a cabeça para solucionar isso. Mas não teria Entendi. uma resposta fácil aqui para se dar. O que pode fazer aqui, limitar aqui, se fosse
se a arquitetura permitisse, né? A gente poderia, de alguma forma, puxar aqui outra viga para cá e para cá, e agora ia limitar nos dois sentidos, enfim. Mas não tem uma resposta simples para isso. De cara aqui, Mas o que eu posso... Oi? o que eu tava tipo, tentando dizer e não consegui é que tipo, o meu momento de inércia ele tá inversamente proporcional, né? Exatamente. Pronto, eu posso De aumentar a que minha forma eu inércia. poderia interferir nessa carga, né? Se eu Eu mudasse posso esse aumentar a momento de minha inércia inércia aí. mesmo. O mais prático seria aumentar a inércia. Gente, rapidinho aqui, eu só vou ter uma ligação, certo? Pronto. Então, quanto à carga de ordem, é isso. Vou colocar aqui na anotação para o pessoal olhar o exemplo da página 496. Cadê? Olhar a página 496 do livro. Eu vou colocar aqui a observação. Olhar página 900. Eita, digo, o número é 1, de cor, 496. E beleza. Pronto, minha gente, de flambagem é isso. Geralmente não se coloca questão de fórmula da secante nas provas, mas ninguém nunca sabe, né? Então, dei uma olhada, mas eu acredito que Paulo não vai cobrar isso, não. Mas cobrar também não é difícil. Ele fornece a fórmula, é só saber usar. Quanto ao trabalho, vocês têm alguma dúvida? Eu disse. Lucas, eu ainda não consegui aplicar aquelas explicações que tu fez, falou para mim. Eu vou tentar fazer isso. E amanhã ou quinta eu tiro as dúvidas contigo. Beleza. Ó, rápido para o trabalho. Se você tiver tempo, eu queria tipo compartilhar o que eu fiz e para você ver se está certo, né? Se tiver Ô, tempo. ô Lucas, tu já usou aquele programa? Porque, tipo, ele é um pouquinho diferente do professor, tipo, na hora de fazer, né? Que programa? O que tu botou lá pra gente baixar no site. Ah, o, o Rocksize. Não, Rocksize não. Estou confundindo com um programa que a gente usa O em Maple, Maple. Maple O já Maple. usei. Rapidinho aqui. Ó, eu posso dar uma olhada assim, agora sim. Eu não tenho um gabarito e não tenho como estar olhando, conferindo os cálculos. O que eu posso olhar é o procedimento como um todo, se está indo certo, viu? Então, pode me mandar que eu olhe se está coerente o procedimento, se o que fez tem alguma lógica e tal. Mas para conferir os cálculos mesmos, eu não tenho mas como fazer como basicamente os cálculos lá do Maple tem que dar igual ao... Não, tipo, eu tenho alguns cálculos, vai dar certo, porque eu tenho um programa que dá, tipo, basicamente, rotação, esse negócio tudo ele dá, que é o que o professor mandou fazer. Aí a dificuldade, tipo, tá naquele meio, porque é diferente do professor. Aí, tipo, para fazer integral, não tava entregando direito, tá ligado? Eu botei para integrar, ele entregou dos dois lados. Aí, tipo, eu e Felipe, a gente ficou apanhando, que só molesta nele hoje e não tava saindo. Aí, tu tem algum exemplo como tu fez? Eu vou. Deixa eu só parar a gravação antes. Não, eu deixo gravando, não sei, eu vou deixar gravando. Eu vou abrir
sair aqui do sim, Júnior, É só tipo um exemplo, tá ligado? Como fazer, pode tipo, pra fazer igualzinho do professor. Tipo, eu tentei fazer aqui mesmo aquele método do professor, só que na hora de, tipo, igualar as integral para ele dar a resposta, eu não fazia a menor ideia se tava certo. Aí não rodou, não. Ô, Júnior, tu pode me mandar, vê se eu dou uma olhada, mas como eu te disse, eu não tenho como olhar os cálculos que estão certos. Eu vou olhar se o procedimento tá coerente, certo? Na verdade, eu não fiz nenhum cálculo, eu só coloquei como dizer, equações bem grandes e para eu tentar usar a Maple, mas só que não estou conseguindo Olha, minha usar. sugestão É? tenta fazer logo na mão isso, porque é melhor tu tentar fazer logo isso na mão e depois jogar no Maple. O pessoal tá fazendo isso, eles estão calculando na mão e depois jogam no Maple. Se você fazendo na mão, você tem uma noção melhor. Eu vou parar de compartilhar aqui essa tela e vou compartilhar meu computador para vocês verem no Maple mais ou menos o que é que dá para fazer. Ó, você quer que eu te mando para você compartilhar e vai comentando, ou você quer que eu coloque compartilhar minha tela? Depende de você. Não, eu vou compartilhar aqui a minha, porque tipo, não, pela hora agora não tem como eu parar para olhar de fato o problema, porque eu ainda tenho que fazer outras coisas agora. Mas eu vou abrir aqui para dar algumas dicas quanto ao o que é que se faz no Maple, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Não entendi. Quer dizer, você está querendo dizer que você não vai olhar o meu, é isso? Não, faça o seguinte, me manda no privado agora no WhatsApp seu arquivo, tem como? Sim, tô tentando mandar. Pronto, mande que eu abro aqui no Maple. Ô, Eric, tua dificuldade no Maple tá sendo o quê mesmo? Vocês já estão vendo É, minha mas, tela? tipo, se a variável estão entrando, que, tipo, eu fui tentar, eu fiz tudinho, aí eu fui da segunda letra A, aí quando eu fui jogar, tipo, que nem o professor, jogar as variáveis para ver se rodava, tipo, nem resposta deu, tá ligado? Aí eu não tava viajando, tipo, e a integral, quando eu fazia, tipo, eu tava falando, o professor faz, aí, tipo, ele entrega normal, aí, tipo, eu tava fazendo integral, aí, tipo, às vezes eu botava pra integrar e entregava dos dois lados, aí, tipo, eu não sei, tipo, se eu tô botando alguma coisa errada, a linguagem, tá ligado, do programa. Aí tu tem o PDF, é só mandar o PDF, pô, depois eu vejo como tu faz e eu desenrolo. É só para bater a lógica. É que eu não sei se eu tenho alguma coisa escrita que eu usei integral. Porque eu posso dar uma olhada aqui, mas é o seguinte, a integral no Maple, ele dá integral indefinida. Então, não vai dar as constantes de integração, você tem que colocar por fora, né? Não, eu coloquei. Aí eu Colocou por fora. defini os seis negócios, as seis equações. Aí na hora de jogar para achar o F1, F esse negócio, é tipo, eu não sei se ele usa o solve, que nem o professor usa, aí tipo, eu fiquei viajando como eu ia usar, tá ligado? Então, aqui o Maple. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Maple que eu usei integral. Aí é só mandar um arquivinho que eu desenrolo o resto, que é um pouquinho diferente do professor. Aí, tipo, eu fiz integral tudo usando os símbolos comuns ali, eu fui cálculo. Aí eu botava integral, botava os negocinhos e fui fazendo. Deixa eu ver. Não, está aqui com o trabalho de estado. Material DR2 do período passado. Cadê? Eu já enviei, viu, o meu projeto. Beleza, beleza. Trabalho do... Eu não sei se eu usei integral aqui. Não, não usei no integral, não. Mas, ó, toda dificuldade... Primeiro, quando uso o Maple, o primeiro comando que eu dou dica para vocês, coloque um comando restart, viu? Eu tô usando. Coloque um comando restart que limpa a memória, que às vezes ai, dá um probleminha na memória, aí você começa usando restart.
para definir uma variável aqui. Eu posso definir x igual a... Oi? Enquanto você está explicando, você poderia, tipo, pegar minha atividade e você já dar o exemplo, tipo, porque eu coloquei as equações lá, eu não... Aí você ia mostrar na prática, né? Porque como o amigo falou que foi tentar lá integrar, tipo, a primeira vez, a segunda vez, não estava integrando. Eu estava lá. Sim, Ah, eu consegui resolver, Gino. Aquele. Tu conseguiu? Consegui. Como que foi? Tu fez? Foi uma frescura que, tipo, o bagulho da integral não tava entrando, tá ligado? Tava como se fosse parênteses. Aí eu tive que ajeitar e definir ele com dedo de X. Aí foi um negócio bem cabuloso. Passei umas meia hora para entender. Eita, tu não tem um arquivo do Maple mesmo, não? Como assim? Para mim mandar no WhatsApp o arquivo do Maple. Porque Eu? o Eu Maple tenho no não... computador. Aí eu mando pra tu. Tu tá com pressa hoje, eu mando amanhã de manhã pra tirar umas dúvidas. Não, mas pode, se quiser mandar agora também. Porque eu tô dizendo, eu pensei que ia me mandar o arquivo do Maple, mas que aí tá em PDF. Eu não sei como colocar no meu não, porque eu fiz no telefone, Ah, tirei tu as quer que fotos. coloque. É isso aqui que tu quer que coloque. Ah, sim, sim. Primeiro. É... O que é que eu posso definir aqui? Eu vou passar aqui por cima de algum dessas coisas. Aqui eu coloquei restart. Essa equação aqui. Essa é a equação 1. Para definir uma equação no Maple, eu vou definir aqui. Equa 1. Eu não vou colocar dois pontos, eu vou colocar só igual. Certo? Equa 1. Qual Aqui a eu tenho diferença que é. quando eu colocar dois Oi? pontos e só igual? Qual a diferença? É a questão do próprio programa. Se você estiver definindo a equação, você coloca só igual. Se tiver colocando um valor específico, você coloca dois pontos igual, certo? Para definir a equação, ela só aceita assim. Deixa eu tentar aqui, só para ver se eu estou certo. Ah, acho que foi isso que eu errei. Deixa eu Por ver isso que eu não tava aqui. puxando no solve. RA vezes... Ah, eu já tinha definido aqui. Ó, aqui, ó. Se eu fizer equação RA vezes X, se eu fizer X igual a 5, deixa eu definir um valor de RA, né? Deixa eu definir RA aqui igual a 8. E fizer aqui equa 1. Ele vai dar... Pronto. Agora sim, se eu quero o valor da equação, equa 1 igual a... Não tá indo. Ah, é porque não tem um valor de X. Equa... Às vezes eu não vou mentir, eu me confundo também aqui no meio. No caso, tu falta definir X, não? X igual... Ah, já sei aqui, eu acho que igual. X igual a 2 e RA igual a 2. Equa 1. Não, não tá indo. Se eu fizer... Ah, já sei, eu acho. Definir a equação 1 aqui, eu tenho que definir minha variável. Então, equa... Isso é uma das formas de se fazer, a forma que eu faço. Equa 1 de x vai ser igual a... deixa eu dar um... Pagar isso aqui. Pagar isso. É porque existem várias formas de se fazer. Equa 1 de x é igual a RA vezes x. Aí o programa vai me permitir. Você quer definir isso como uma função? Eu digo, ok, eu quero definir isso como uma função. Aí toda vez agora que eu fizer, vamos dizer, RA igual a 2 e x
Lembrando que ele diferencia minúsculo e maiúsculo, viu? Se x igual a 4, se eu pedir agora equa 1, eu não posso definir o valor de x, não. Assim, agora eu posso. Pronto, eu já defini RA igual a 2, né? Se eu for pedir equa 1 de x, ele vai me dar aqui o valor de 8, porque eu defini o x aqui em cima como sendo 4. Mas para vocês, o que é que vocês precisam fazer? Deixa eu dar um restart aqui. Pronto, definindo a equação. Primeiramente, eu vou ter que definir uma equação aqui em função de x. Então, minha equação aqui, em função equa 1, em função de x, né? Vai ser igual aqui a RA mais RB. Vamos dizer, ponto. Eu vou definir isso como uma função. Aí eu tenho aqui que não estou sabendo pensar não agora. Para mim já tá de boa, que eu já entendi. O solver é a mesma função que o professor usa lá no Classroom? Sim, sim. É a mesma coisa só. Se eu quero aqui que... Pronto, só ver eu tenho exemplos aqui para vocês. Solver aqui. Cadê? Eu usei solver. Não, nessa aqui eu não usei solver, não. Aqui eu usei solver. Também não. Cadê? Eu usei solver aqui no trabalho de estradas. 2023. Estradas. Aqui nesse trabalho meu de estradas. A minha gente, eu não tô achando, não. Eu posso dar uma olhada nisso depois para vocês, mas tem aqui, eu disponibilizei para vocês um link que dá nesse manual aqui. Só colocar manual do Maple, que eles ensinam a vocês a fazerem isso tudo, certo? Dê uma olhada nesse manual, a minha dica que eu tenho para vocês, eles ensinam a usar solver, atribuir função, porque não existe um jeito certo, existem várias formas de se usar. Aqui nesse exemplo, eu tenho aqui o valor de x, eu tenho uma equação só, e ele quer o valor de x. Eu mando define a equação, aqui tá vendo como eu estou definindo, e dou um sobre para essa equação. Lembrando que aqui eu já estou definindo que essa equação vale zero. Aqui da mesma forma, quando eu posso mais de uma variável, eu peço para solucionar aqui, vamos ter minha equação para x, ele vai dar esse resultado em valor de y. Resolver essa equação para isso, ele vai dar esse resultado em função de x, mas isso aqui vocês não precisam se preocupar. Agora, quando eu tenho aqui, vamos dizer, solver, isso aqui é complexo, não importa pra gente. Isso aqui eu nunca usei. Já usei várias outras funções também, é por causa que depende muito do costume de vocês. Então, é brincar com o Maple e tentar, mas dê uma olhada nesse manual. Esse manual ajuda bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. Certo, valeu, já tirei minhas dúvidas. Só tem que ajeitar algumas coisas na minha função que eu fiz lá e ajeitar os